Bom Oi, dia, Fabi. Fabi. Bom dia, tudo bem? Tudo. Bom, gente, a gente está iniciando hoje o segundo bimestre. E aí vou esperar só entrar mais gente para eu dar alguns informes e a gente iniciar efetivamente, tá? Ok. Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Sim. Ana, Oi? eu tenho que botar cursando a última série, concluir. Cursando. Você está cursando a última série do ensino médio. Não vou como treineiro, não, né? Não, Não, como né? treineiro, não. Ano passado, engraçado, não tinha isso, não. Tinha umas opções doidas, eu não sabia que marcar, marquei errado ainda. Caramba, esse ano você ia marcar de novo, se não fosse por ano passado. Na verdade, eu marquei certo ano passado, só que achando que eu tava marcando errado, entendeu? Uhum. Calma aí, estou cursando ensino médio, hoje não estou na última série, não estou cursando e não concluí, já concluí. Qual a diferença de você estar cursando a última ou concluído? Nenhuma. Você ainda não concluiu. Você não Não, fez mas tipo, vai ser a mesma correção de prova. Vai ser a mesma correção. É para efeito de documentação, né? Eu acho. Caso você seja aprovado, digamos, e vamos supor que você ficasse reprovado, entende? Poderia haver um problema. Você ainda não tem o certificado do ensino médio. Eu acho que é mais nesse sentido, assim. Pô, mas o Enem não é lá no final do ano? Sim. mas antes de a gente terminar o ano escolar. Então é cursando mesmo, né? Que tem que botar. Sim. Tudo bem, Ale? Nem falei com você. Tudo tranquilo? Tudo bem? Na medida do possível, você. Tudo bem, também. Mas está com saúde, né? Nesse sentido, está tudo bem. Sim, tá tudo tranquilo, sim. Que bom. Já está fazendo 2 meses, né? E começa a bater uma certa preocupação, né? Pô, eu acho, sei lá, cara, é um negócio muito doido. Não sei mais o que pensar. Pois é. A gente fica meio instável às vezes, né? Não. Acontece mesmo. É normal, né? Eu acho que é muito atípico mesmo que a gente está vivendo. Mas eu acho que tem alguma perspectiva que a gente conseguir controlar de alguma maneira, né, a circulação. Eu acho que pode ter alguma perspectiva, né? Sim, é o que eu falo, sempre é algo muito ruim, você tem como tirar alguma coisa muito boa, então é só esperar. É verdade. Várias coisas boas, eu acho, né? É. Apesar de estar sendo difícil, assim, às vezes por pessoas que estão perdendo parentes, né? E aí não tem nem o que discutir, mas economicamente também para algumas famílias começa a ficar bem tenso, né? Pois é. Mas há de passar. Oi, Malu, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia. Tudo jóia? Sim, e você? Tudo bem também. Depois a gente tem que já começar a pensar os próximos passos do artigo, né? Sim, sim. Vocês Eu vou abrir receberam a avaliação, o parecer que a gente fez no formulário ou não? Não, eu na verdade descobri minha nota pela professora de inglês. Ah, é? Aham.
A gente lançou separado lá na escola web, né? Tinha um campo só para isso lá no de vocês. Eu cheguei a perguntar ao Lucas se vocês iam receber, mas eu acho que ele não chegou a visualizar. Eu vou te mandar, então, o meu parecer, tá? Só para vocês Tá bom. saberem qual foi a questão. Foi mais relacionada à justificativa mesmo. Tá Mas, bom, no geral, obrigada. tá bem bacana. Gente, então vamos lá. A gente está iniciando hoje o segundo bimestre. Ainda é uma semana de recuperação paralela, mas mantendo o que foi acordado no início do ano, né? A ideia é que a gente não, entre aspas, perca mais a semana de recuperação paralela só né, com as provas, mas que já comecem a ser adiantados os conteúdos bimestrais. Então, a recuperação paralela vai acontecer à tarde, né? A de história propriamente vai ser na quarta-feira. Eu acho que na turma de vocês, ninguém ficou com nota abaixo de 7, necessitando de recuperação. Mas eu não sei se... Eu acho que existe a possibilidade, se alguém quiser melhorar a nota, de fazer a prova. Eu ia perguntar isso agora. Parece que existe essa possibilidade. Eu acho que vocês precisam só fazer uma espécie de requerimento, assim, de avisar que vocês vão fazer, se eu não me engano. É isso mesmo, tipo, você faz um formulário e vai se inscrever, tipo, quais provas você quer fazer. Isso aí. Sério? Então, é isso mesmo. E a Então eu prova não vou fazer. foi organizada por áreas e são questões objetivas. E aí na quarta-feira é a prova da área de humanas, não sei se tem mais alguma outra área. Mas aí a gente organizou lá questões objetivas para que vocês tenham essa oportunidade, se for o caso de alguém. Tá. Se não me engano, Fabi, Oi. antes de começar, você pode desbloquear para compartilhar a tela? É uma dúvida rapidinho. Claro. Tá bloqueado? Deixa eu ver aqui. Tá. Tá. Achei aqui. Vê se vai. Foi. Tá. Ué, cadê? Bom dia, Manu. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Bom dia, Fabi. Vocês estão bem? Sim. Que bom. Fala, Léo. Ah, tá. Aquela do INEP. Tá. Olha as opções. Me deixou muito confuso. A quarta série deve ser para ensino médio de escola técnica, tipo o IFE, por exemplo, que são 4 anos de curso para quem faz o regular mais o técnico. Então, quarta série não é terceiro ano, não, né? Não, o seu é terceira série mesmo, essa primeira opção. Tá. Obrigado. De nada. Vamos ver como é que vai ser essa realização do Enem, né? Até lá, como as coisas estarão. Mas é preciso fazer, né? De qualquer maneira, para garantir, pelo menos fazer a inscrição e depois a gente vê como é que as coisas vão se desenrolar, né? Bus está ouvindo a gente? Acho que não, né? Mas enfim, vamos lá, vamos dar início e aí depois a gente ver se ele fala com a gente, se vocês puderem mandar uma mensagem para ele desbloquear e pelo menos dar um alô. Então, gente, iniciando o segundo bimestre, a gente passa para o módulo 16. Lembrando que o módulo 15, que a gente trabalhou no primeiro bimestre, foi um módulo em que a gente estudou a Era Vargas e depois o amplo contexto da Guerra Fria. Não sei se vocês repararam, mas nesse amplo contexto da Guerra Fria, a gente não tocou no continente africano. Talvez a gente tenha feito alguma menção bastante superficial, mas a gente não aprofundou. E no continente africano acontecem movimentos muito significativos justamente nesse período.
é um contexto, né, em que o mundo todo está afetado e não vai ser diferente com o continente africano. Tá? Então, a gente tem, no primeiro capítulo do módulo 16, justamente os conteúdos relacionados às independências, aos movimentos emancipatórios dos territórios africanos e asiáticos, justamente nesse período aí amplamente conhecido como Guerra Fria. De alguns movimentos emancipatórios asiáticos, a gente chegou a trabalhar, como, por exemplo, o caso do Vietnã, que era anteriormente a Indochina, e conseguiu se libertar, né, do jugo, da dominação francesa. E aí, logo na sequência, houve ali a guerra entre Norte e Sul, e que acabou tendo aí um envolvimento de forças soviéticas e estadunidenses em alguns momentos. Então, é bastante representativo, esse conflito acaba sendo bastante representativo desse cenário polarizado. Tá? Maeva, bom dia, tudo bem? Oi, não queria te interromper, bom dia. Nada, imagina. Fica à vontade. A gente está no módulo 16, tá? Iniciando o segundo bimestre. Na página 3, a gente já começa a ter esses textos, né, que já começam a nos informar a respeito dessas condições, digamos, comuns, que acabam motivando esses movimentos emancipacionistas aí nesse contexto da Guerra Fria. Módulo 16? Isso. O módulo 15 foi aquele da Era Vargas e da Guerra Fria, né? E aí, esse módulo 16, ele trabalha a descolonização do continente africano e asiático, a gente pode até discutir esse termo da descolonização, e trabalha também os governos populistas, no capítulo 2. Sobre esse termo, né, descolonização, ele é um termo que tem meio implicitamente a dita aí a visão do colonizador, né? Então, se você pensa pelo olhar do colonizado, esses movimentos, né, eles são movimentos emancipatórios, são movimentos independentistas, são movimentos que procuram conquistar a autonomia do próprio povo em relação a um agente externo que coloniza. O termo descolonização é um termo bastante eurocêntrico, digamos assim, né? É o olhar dos colonizadores sobre esses territórios que eles possuíam, que eles dominavam, exploravam, colonizavam, e que nesse contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, eles acabam perdendo porque eles não têm mais estrutura bélica e econômica também para manter as instâncias de controle que eles mantinham nesses lugares para poder ter essa dominação efetivamente. Então, assim, isso é uma problematização, né, uma crítica, eu acho que é importante a gente fazer, sobretudo porque os estudos mais recentes vêm justamente apontando para que a gente descentralize cada vez mais o nosso pensamento, né, descolonize o nosso pensamento, a nossa maneira de ver o mundo mesmo, que é muito condicionada, foi durante muito tempo condicionada pelo olhar europeu. Então, é importante a gente... Não é que falar descolonização esteja errado, não é isso, mas da gente pensar criticamente sobre isso, né? E saber discernir sobre essas visões, assim, né? Sobre não naturalizar essas visões dos colonizadores como se fossem as únicas possíveis. E aí, entrando já objetivamente na questão, eu
eu acho que a gente precisa enxergar duas vias para pensar esses movimentos emancipatórios da continente africano e também do continente asiático nesse contexto. Eu hoje não vou falar de nenhum movimento especificamente, não vou falar de nenhum caso específico, por exemplo, falar especificamente da Guerra da Argélia, ou falar dos movimentos angolanos, moçambicanos, enfim, não vou fazer isso hoje. Eu acho que depois a gente poderia até combinar uma atividade em que vocês gravassem alguma coisa, ou pode ser um vídeo ou um podcast, sobre cada um fazia um país, acho que poderia ser interessante. Mas hoje eu queria falar das características comuns mesmo, que saíram sobre esses movimentos. E aí, como eu estava dizendo, são duas vias importantes para a gente entender. A primeira delas, pelo lado europeu, é pensar nisso que eu já mencionei, que seria justamente essa fragilidade do continente europeu no Segunda Guerra Mundial e a falta de condições mesmo das principais potências europeias de continuarem arcando com os custos, e aí custos não só econômicos, mas também logísticos, né, de manter uma colonização efetivamente. Então, se a gente pensar nos casos da Inglaterra, que era o maior império colonial aí da virada do século XIX para o século XX, pensar na França, e sobretudo esses dois, né? Inglaterra e França tinham muitas possessões na África e na Ásia, mas não só eles, Portugal, Espanha também, enfim. São países que foram muito devastados pela guerra e que não tinham mais essas condições. Isso é um ponto que é importante da gente pensar. Durante muito tempo, esse ponto da fragilidade dos países europeus acabou sendo tomado como o principal motivo a que a, entre aspas, descolonização acontecesse. Então, assim, era um olhar mais ou menos assim. Os europeus, quando quiseram, foram lá e tomaram conta desses territórios, e quando não puderam mais tomar conta, se retiraram e esses países foram descolonizados. Essa é uma visão bastante, leva muito em conta o prisma europeu, uma escrita da história europeia. Com o passar do tempo, né, com os novos estudos surgindo e com intelectuais de países africanos e de países asiáticos ganhando voz também sobre esses processos, a gente precisa enxergar também, além dessa primeira via, da fragilidade dos países europeus no pós-Segunda Guerra, uma segunda via, né, que é justamente a conscientização desses territórios que eram colonizados, e aí a conscientização principalmente de uma elite local, né, que acaba tendo condições de viajar e se formar em países europeus, inclusive, e de começar a questionar mesmo essa dominação colonial. Vou dar um exemplo concreto. A gente tem a principal liderança do Senegal, do Congo também, por exemplo, a principal liderança dos movimentos de independência desses territórios, sendo formados em universidades francesas. Então, eram pessoas de uma elite local, né, do Senegal, do Congo e tal, que conseguiam ter condições de viajar para estudar fora, cursar o nível superior fora, e esse fora normalmente era na própria metrópole, porque era a língua que eles acabavam dominando, porque os colonizadores, né, ensinavam e tal, e esse acesso, né, às universidades das metrópoles acabava de uma maneira muito bonita, paradoxal e muito bonita, como o ensino da própria metrópole acaba conscientizando o colonizado de que ele deve ter autonomia, né? Então, aí a beleza do conhecimento, enfim, né? E da liberdade do pensar criticamente. Porque se a gente fosse pensar num ensino completamente controlado nas metrópoles, jamais se discutiria, se teria espaço para discutir a autonomia dos povos, né?
libertação, enfim. Então, é bem interessante pensar isso. Então, são essas duas vias. Uma da fragilidade dos países europeus no Segunda Guerra Mundial, e a outra via é a questão da consciência dos povos colonizados e da articulação de movimentos emancipacionistas que vão ser muito baseados, inclusive, no princípio de autodeterminação dos povos. É um princípio que vai ser defendido, inclusive, pela ONU, logo assim que a ONU é criada. Isso é um marco muito importante, porque o próprio nome já faz a gente imaginar o que ele pretende, o que esse princípio pretende, mas é justamente da soberania dos povos, da não dominação de um povo por outro. Então, isso é muito bem-vindo a essas sociedades que vinham colonizadas, pelo menos desde aí da década de 1870, né? Daquele movimento que a gente já estudou, conhecido como imperialismo ou neocolonialismo. Tudo bem até aí? Aham. Tranquilo. Tranquilo? Sim. Quer comentar alguma coisa? Bom, que eu acho muito relevante agora, não. Tá. Uma coisa que é interessante, e logo na primeira página, eu estou falando aqui, já comentei algumas coisas da página 3, mas na primeira página aí do módulo de vocês, na página 2, eu não estou com ela aberta aqui no computador, mas ela está aqui no iPad, tem uma imagem bastante recorrente, né? Nos idos aí de 2000, essa foto é de 2014, mas foi bastante recorrente, acho que pelo menos até 2018, assim. E mostra, né, esse fluxo grandioso de refugiados, sobretudo do continente africano, para alguns países europeus, ali atravessando o mar Mediterrâneo. E aí, muita gente analisa esse processo como uma espécie de retorno, né, daquilo que esses países europeus fizeram com esses territórios africanos durante tanto tempo, né? Vocês lembram dessas imagens, dessa questão toda das migrações em condições super precárias, né, de famílias inteiras, enfim. Fez muito sucesso essas imagens assim, de pessoas e tipo de países europeus com embarcações, tipo, salvando essas pessoas que estavam tipo assim, com o barco afundando, pessoas tipo assim, que não conseguem nadar, assim, se afogando. Mas até hoje, né? Até hoje isso acontece Sim. muito. Exatamente. Tem algumas organizações não governamentais que conseguem, com a autorização de alguns países, manter navios meio que nas principais rotas em que passam esses botes, né? Para salvar mesmo e recolher essas pessoas em caso de apuros, assim. Então, para tentar minimizar os traumas e as mortes. A gente viu também, teve uma imagem bastante chocante de um menino, acho que sírio, né, que estava morto, né, apareceu morto na praia, pequenininho. Enfim, faz parte desse grande contexto de privações que determinados territórios passam, às vezes, por motivos distintos, mas que as pessoas, na falta completa de qualquer perspectiva no próprio território, elas acabam se aventurando assim no desconhecido mesmo, completamente arriscado. E o que é interessante, assim, não que seja bom, mas
é interessante de ser analisado é que agora, por exemplo, teve um caso, eu vi um relato, tem uma amiga minha que está morando no Malawi, que é um país africano, da costa mais para o lado leste, né, mais para o lado do Oceano Índico, não é litorâneo, mas é mais para a África Oriental, e ela mandou um relato no início da pandemia. Os países africanos não começaram a ser contaminados no mesmo momento em que o continente europeu, né? Então, tinham alguns italianos viajando pela Etiópia, e a Etiópia tem uma longa história aí com a Itália, né? Porque a Itália tentou dominar a Etiópia em algumas ocasiões e não conseguiu. E tinha uns turistas italianos na Etiópia, e sabendo da situação na Itália, né, que se agravou muito rapidamente, eles pediram asilo e não quiseram voltar para a Itália, porque na Etiópia ainda não tinham casos, né, de coronavírus. Então, assim, aí a gente vê como nessa circunstância atual, que é completamente atípica, né, e que acaba promovendo meio que um reordenamento, assim, em função da disseminação do vírus, meio que se inverteu essa lógica, né, de que pessoas provenientes do continente africano estariam sempre dependendo da ajuda, do auxílio, do asilo dos europeus. Agora o continente africano já tem bastante casos documentados de coronavírus, então já talvez não seja um lugar mais tão seguro, mas chegou a ter esse tipo de relato no início da pandemia. Mas é importante, eu acho, sobretudo, a gente estudar esses movimentos de descolonização e entender essa lógica para a gente poder, inclusive, compreender as diferentes situações de vários países do continente africano, né? Isso eu acho que é algo de bastante importante. A gente precisa, inclusive quando aparecem os casos de coronavírus, né? Esses dias eu estava assistindo o telejornal e aí, quando falam de países africanos, falam de África como um todo, contam os casos de coronavírus no continente africano como um todo, como se fosse um país, né? Nos países europeus fala de país por país, caso a caso, né? Nos Estados Unidos, na própria América Latina, mas quando se fala de países africanos, tem-se uma tendência ainda a se tratar o continente como uma coisa só, né? Então é importante a gente estudar os casos, né? São muitas Áfricas, assim, são muitos países africanos, muitas realidades muito diferentes. Tá? Todos vivos? Sim. Vocês estão sem câmera, eu fico... Estamos aqui Não te tem. ouvindo. Eu Não ligaria, tem problema só que eu não, não podem tô muito ficar, é só para eu saber se... Estamos aqui. tudo Não, bem. Rafael, tá ouvindo a gente? Tô aqui também, Fabi. Tá? O dele tá bugado. O microfone dele não está entrando, né? Mas tudo bem. Então, deu para entender, gente, essas duas linhas que a gente precisa levar em consideração simultaneamente para compreender esses movimentos emancipacionistas? Ou essa descolonização, né? Fabi, desculpa te interromper. Nada, pode falar, por favor. Adoro ser interrompido. E o telefone dele tá ruim, mas ele tá conseguindo te ouvir. O Rafael? É. Beleza, então, Rafael. Beleza, Manu, obrigada pela informação. Tá? Então, gente, aí na página 3, peraí, o João está chegando. Na página 3, a gente tem mais 10 minutos aqui de encontro pelo Zoom. Oi, João, bom dia, tudo bem? Bom dia, Fabi.
A gente está caminhando para os 10 minutos finais, João. A gente está no módulo 16, iniciando o segundo bimestre, falando da descolonização ou emancipação de países africanos e asiáticos aí no contexto da Guerra Fria. Então, gente, o que isso tem? A gente já viu aqui duas vias importantes para interpretar, né, a fragilidade dos países europeus no pós-Segunda Guerra, acabou enfraquecendo o domínio deles sobre as colônias, e, por outro lado, também o crescimento de uma consciência nesses países colonizados, né, uma consciência da autonomia, de que eles precisavam ser livres, o que vai ser bastante representado pelo princípio chamado princípio de autodeterminação dos povos, que vai ser, inclusive, chancelado pela ONU logo aí na sua criação. Tá? Aí eu falei sobre a questão das elites desses países africanos e asiáticos. O Gandhi é um outro exemplo desse, por exemplo. O Gandhi fez faculdade na Inglaterra, né? Ele era formado em Direito, e aí, quando retornou com toda essa consciência, digamos assim, da autonomia, da necessidade da liberdade, da voz própria de um determinado povo. Então, isso é muito, muito bonito, né? Assim como nessas lideranças africanas que eu citei. Tá? Na página 4, tem uma discussão sobre o conceito de terceiro mundo, que é bastante interessante. Não sei se vocês chegaram a ver aí, né? Durante esse período da Guerra Fria, houve uma espécie de divisão, né? E aí ele informa aqui que ela foi proposta por um economista, demógrafo e sociólogo chamado Alfred Sauvy. É isso, Maeva? Imagino que sim, né? Ele é francês. Não sei se a pronúncia seria exatamente essa. Isso. Professora bilíngue. Entenderam? E aí ele propôs, então, essa divisão, né? Do primeiro mundo seriam os países capitalistas, e aí incluindo os países europeus e os Estados Unidos. O segundo mundo seriam os países socialistas, e o terceiro mundo seriam as chamadas periferias globais, que incluiria a América Latina, a África e a Ásia. Com exceção, ele ressalta aqui, da África do Sul e do Japão, que tinham determinados índices aí de desenvolvimento, já que não poderiam ser enquadrados nessa ideia de terceiro mundo. Isso, não sei se vocês já discutiram com o Américo, mas hoje em dia não faz o menor sentido, né? Até porque essa ideia que definia o segundo mundo, os países socialistas, enfim, já não se encaixa mais, tá? Mas é um conceito interessante da gente pensar e lembrar, tá? Aqui na mesma página 3, né, a gente tem ainda escritos os congressos em que houve a reunião das principais lideranças locais, justamente para discutir essas ideias de autodeterminação dos povos. Tá? Isso é bem importante. Ele fala aqui Peraí, tá aqui, deixa eu achar. Ele fala do Partido do Congresso Indiano, mas, enfim, teve uma conferência, um congresso, uma reunião mesmo, e aí incluiu não só líderes asiáticos, mas líderes africanos também, em Bandung. E essa conferência foi muito decisiva assim, para discutir esses ideais independentistas. Tá? Então, a gente tem várias datas que são bastante distintas, mas que estão dentro desse universo aí de Guerra Fria, de quando, em que momento esses países conquistaram as suas independências. Então, a gente tem independências acontecendo ainda na década de 40, tem outras acontecendo na década de 50,
tem umas independências, por exemplo, como é o caso da Índia, que são conduzidas de forma diplomática, por meios pacíficos, e aí a liderança do Gandhi é super importante. A gente tem processos super traumáticos e sangrentos, como foi o caso da Argélia. Maeva deve saber bem, né? Depois, quando a gente for... Sim. Hã? Fiquei sabendo disso, sim. Né? É super... Foi o seu bisavô que lutou na Guerra da Argélia ou eu estou enganado? Isso. Foi Isso, isso né? mesmo. Pois Ele teve é. que fugir porque ele se aliou aos franceses e meio que o país não aceitou muito bem isso. Imagina. Então, a pena, né, por traição é decapitação, né, naquela época. Acho que até hoje, então, eles ficaram perseguindo meu bisavô por um tempinho. Nossa! E aí ele fugiu para a França. Isso, Nossa! E exatamente. tem toda uma discussão muito interessante, assim, né, sobre Uhum. sobre o que significava a ideia de ser cidadão francês na Argélia, né? Então é bem. Sim. Depois a Não, gente mas uma vai. coisa que eu achei interessante, que tipo assim, por exemplo, em países mais orientais, qualquer pecado que você faz, isso contamina toda a família e todo o seu nome. Na Sim. Argélia não é bem assim. Então, tipo assim, o pecado foi do meu bisavô, mas o meu tio bisavô, o irmão do meu bisavô, Sim. ao contrário, ele teve, tipo, premissas, entendeu? Então, isso eu acho mais interessante. Tipo, essa diferença, assim, era só um negócio, parênteses só. Ficava, não, muito interessante. O crime fica individualizado mesmo, né? Não é. Exatamente. Porque eles contam Tem, como um homem só e não a família, sabe? Pelo sim, menos não do lado dos homens, não. Do lado da mulher é um lado um pouco mais machista, né? imagino. Então, sim, mais complicado. Mas é isso. Imagino. Nossa, que interessante. A gente vai voltar ainda nesse assunto. Eu só queria, a gente tem 2 minutos e meio para fechar. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu posso, de repente, mandar o link de novo, ou clicar no mesmo. Ou, senão, eu encerro aqui. O que vocês acham? Eu quero só fazer uma observação. Não entendi isso. Tem muita coisa para falar ainda? Não, eu só quero falar do panafricanismo e do panarabismo. Não vai dar tempo, né? Cria outro link mesmo. Eu acho que se a gente clicar no mesmo link, a gente consegue voltar. Caso vocês não consigam voltar no mesmo link, aí eu crio um outro e coloco lá no fórum, tá? Mas eu vou... Tudo bem? Vocês estão entendendo, João? Deu para entender um pouquinho? João? Morreu. O João foi tomar um café. A gente tem alguma aula a mais? João. Eu dou aula para o primeiro ano, eu vou fazer um Zoom com eles 12:30. Não sei não, professora. Eu tô aqui, porque eu tô falando com minha avó. Desculpa. Ah, beleza. Nada. Não, só perguntei se, como você chegou depois, se você conseguiu acompanhar, mesmo que mais ou menos. Eu vou pegar as anotações com Maria Luísa. Ela falou que anotou algumas coisas. Aí eu faço e aproveito para fazer os exercícios daqui a pouco. Beleza. Aí no planejamento que eu postei na biblioteca de classe, tem as páginas do livro direitinhas para vocês lerem, tá? E uma outra coisa, eu vou voltar no mesmo link, tá? Só para explicar o panarabismo e o panafricanismo. Mas uma coisa que eu queria avisar vocês é que a gente vai trabalhar com revisional. Ele não está disponível no aplicativo para mim ainda, mas na plataforma tem. Então, eu vou conseguir planejar para a gente trabalhar com ele também, além desse módulo 16, tá? Nesse bimestre. Então tá, beleza. A gente falando sobre a questão do panafricanismo e do panarabismo, são movimentos, ambos são movimentos do continente africano, e são movimentos que procuram criar uma espécie de identidade